Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores aí, que a Alemanha não tinha ficado satisfeita com o fim da Primeira Guerra Mundial não, né? Por causa do Tratado de Versalhes, né? Então, no ano de 1933, na época em que Hitler ele começou a militarizar a Alemanha, ele começou a ignorar esse tratado que foi imposto pela França e pela Inglaterra. A Itália fascista de Benito Mussolini também alimentava fortes ressentimentos em relação aos ingleses e franceses, pois participou da Primeira Guerra Mundial ao lado de ambos os países e, no entanto, ela não teve as compensações territoriais que lhe foram prometidas, né? Então, ou seja, nós temos insatisfação tanto da Itália como também da Alemanha. Então, por aí você já vê que o estupim da Segunda Guerra Mundial já estava lá no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Em meio a esse cenário, né, também temos o Japão, que acabou se industrializando rapidamente e tinha a ambição de ampliar seus mercados e áreas de influência. Então, o imperialismo japonês é um importante quesito aí para o início da Segunda Guerra Mundial. No início do século XX, o Japão ele já era uma potência industrial, a única de toda a Ásia, deixando de se ver como uma vítima do imperialismo e tornou-se ele mesmo um país que também era imperialista. Então, em 1931, o Japão acabou ocupando a Manchúria, a província chinesa rica em minérios e solos férteis. Nós vimos na aula anterior, né, quando a gente falou sobre a Rússia que se envolveu com isso e tal, como que foi, causou descontentamento. Então, foi exatamente esse mesmo fato. A Liga das Nações, que foi fundada logo após a Primeira Guerra, em 1919, que era controlada pela França e Inglaterra, nada fez para socorrer a China. Assim, em 1937, o Japão atacou e ocupou boa parte da China. E, portanto, a Liga das Nações mostrou-se novamente inútil. Nós também tivemos outro fato importante, que foi o expansionismo italiano. Em outubro de 1935, a Itália de Mussolini, ela afirmou seu imperialismo invadindo a área que atualmente corresponde à Etiópia, que é um país situado no nordeste da África, e tomou a sua capital. Diante dessa situação, a Liga das Nações, que era orientada pela Inglaterra, proibiu os países membros de comercializar com a Itália. Essa proibição não afetou em nada a economia italiana. Por quê? Porque as nações fortes, como Estados Unidos, Alemanha, que inclusive não faziam parte da Liga, continuaram a vender aos italianos matérias-primas que eram essenciais e também petróleo e carvão. Então, ou seja, a Itália ela fez isso de caso pensado, porque ela sabia que ela conseguiria se manter, né? A conquista da Etiópia pela Itália se consumou em 1936 e com isso ficava provado que a Liga das Nações era incapaz de assegurar a paz mundial. Como eu disse, né? Então, ou seja, a Liga das Nações ela foi criada com o intuito, né, que foi o antecedente da ONU, né, mas não estava conseguindo manter a paz mundial. E nesse contexto aí se revela o fato famoso que a gente conhece, que é o nazismo, que nós falamos um pouquinho sobre ele. Os nazistas, eles ocuparam a Renânia, que é a região que se encontra entre a França e a Alemanha, e que, segundo o Tratado de Versalhes, deveria permanecer desmilitarizada. Ou seja, a França e a Inglaterra, líderes da Liga das Nações e vencedores da Primeira Guerra, acabaram não fazendo nada. Então, Hitler acabou ficando encorajado, né, e se aliou a Mussolini em 1936. E juntos eles entraram na Guerra Civil Espanhola ao lado dos fascistas. Depois da guerra, Hitler e Mussolini eles formaram um bloco político e militar, o eixo Roma-Berlim. Esse bloco, com a entrada do Japão, constituiu o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Em março de 1938, né, a Alemanha hitlerista ela anexou a Áustria. Essa anexação ela foi aprovada por 90% dos eleitores austríacos, o que mostra a grande popularidade do nazismo na Áustria. Ou seja, como é que foi possível o nazismo? Não, é porque existia uma popularidade, né? E o que aconteceu? E passou a exigir os Sudetos, região da Tchecoslováquia habitada por 3 milhões de alemães. E em setembro de 1938, Hitler, Mussolini, Chamberlain, da Inglaterra, e Daladier, da França, reunidos na Conferência de Munique, decidiram que a Alemanha podia ocupar os Sudetos. Os nazistas, eles não se contentaram apenas com os Sudetos,
e invadiram a Tchecoslováquia. Após esse ataque, Hitler assinou um pacto de não agressão com seu arqui-inimigo, o líder comunista Joseph Stalin, da antiga União Soviética, a atual Rússia. Nós falamos um pouquinho sobre a Revolução Russa, né? Mas nós não falamos, por exemplo, da ascensão de Stalin, né? Que exatamente trouxe o totalitarismo na Rússia. Secretamente, eles decidiram também ocupar e dividir a Polônia. Com esse acordo, em caso de guerra, a Alemanha não teria que lutar em duas frentes. Mas qual foi realmente o estupim da guerra? Olha, em 1º de setembro de 1939, os alemães eles invadiram o oeste da Polônia. Dias depois, os soviéticos eles abocanharam o leste. A Inglaterra reagiu declarando guerra à Alemanha. Era 3 de setembro de 1939. Para os europeus, o início da Segunda Guerra Mundial. Então, na Europa Ocidental, somente a Inglaterra continuava desafiando o poderio alemão. Os ingleses eles conseguiram resistir ao bombardeio aéreo, né, sobre Londres. No ar, a aviação inglesa ela conseguiu várias vitórias contra a aviação nazista. Quando a tentativa de tomar a Inglaterra falhou, a Alemanha nazista ela se voltou para o leste. No leste, seus exércitos conquistaram os Balcãs e abriram caminho para a tão temida e desejada União Soviética. Interessado nas riquezas soviéticas, petróleo e minerais, e devotando ódio ao comunismo, Hitler traiu o pacto de não agressão firmado com Stalin e ordenou a invasão à União Soviética em junho de 1941. Isso aí já vai contradizer o que todo mundo diz, né? Que o nazismo ele tinha cunho socialista, comunista, etc. Não, na verdade ele contrariava isso, apesar de no início ter tido um acordo, né? Em apenas 20 dias, os nazistas eles avançaram 750 quilômetros em território soviético e foram deixando atrás de si milhares de cadáveres. Perseguidos, os soviéticos eles recuavam, mas antes eles destruíram tudo que pudesse ser útil ao adversário, como fábricas, hospitais, plantações, etc. Era a tática da terra arrasada. Cedendo espaço, os soviéticos acabaram ganhando tempo para reorganizar suas forças. Os nazistas atacaram a cidade industrial de Stalingrado e lá travaram com os soviéticos a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, de novembro de 1942 a fevereiro de 1943. Os soviéticos eles venceram essa batalha, quebrando assim o mito da invencibilidade nazista. Então, após a batalha, passaram ao ataque, obrigando os nazistas a marcharem de volta para a Alemanha. Durante a marcha, os soviéticos tomaram dos nazistas os países ocupados por eles: Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia e a Iugoslávia. Enquanto no Ocidente a guerra prosseguia, no Oriente, o Japão e os Estados Unidos eles disputavam entre si os territórios e as terras de influência, o que tornou inevitável o choque entre eles. Então, em 7 de setembro de 1941, o governo japonês ordenou um ataque surpresa à base militar norte-americana Pearl Harbor, do Havaí, destruindo boa parte de sua poderosa frota. Nós temos filmes aí sobre essa batalha. Os Estados Unidos eles reagiram declarando guerra ao Japão. E o Japão, por sua vez, partiu para a conquista das colônias europeias e norte-americanas no Extremo Oriente, a campanha chamada Campanha do Pacífico. Nessa campanha, que foi iniciada em 1941, os japoneses eles conquistaram Hong Kong, Singapura, Malásia e as Índias Orientais Holandesas, toda a Birmânia e quase todo o arquipélago das Filipinas, que há tempos era controlado pelos norte-americanos. A partir de 1943, o exército soviético começou a marchar em direção a Berlim, capital alemã, abrindo a primeira frente de luta dos aliados contra o eixo. Enquanto isso, no Pacífico, os Estados Unidos venciam o Japão na Batalha de Midway e assumiram a ofensiva na guerra. Daí, uma parte das tropas anglo-americanas partiu para o contra-ataque na Ásia e a outra foi para o norte da África, onde depois de muitos combates, ela acabou conseguindo vencer a ocupação nazista. Estabelecidos no norte da África, os aliados reassumiram o controle do Mediterrâneo e puderam, então, abrir uma segunda frente de luta contra o eixo, saindo do norte da África, desembarcando na ilha da Cilícia e partindo para a libertação da Itália. À medida que as forças anglo-americanas avançavam, os próprios fascistas italianos
com a ajuda dos aliados, libertaram Roma e, em abril de 1945, acabaram vencendo os nazifascistas no norte da Itália. Mussolini, sua amante Clara Petacci e o restante de seus acompanhantes foram capturados e mortos pelas forças da resistência italiana no dia 28 de abril de 1945 ao tentarem fugir para a Suíça. Após a liberação da capital da Itália, em 4 de junho de 1944, os aliados eles abriram a terceira frente de guerra contra os nazistas, desembarcando na Normandia, nordeste da França. O dia escolhido para o desembarque, 6 de junho de 1944, foi chamado de Dia D, em código para que os alemães não descobrissem a data nas transmissões por rádio. Os alemães acabaram então sendo pegos de surpresa, tornando impossível resistir ao avanço anglo-americano. Em agosto de 1944, eles libertaram Paris das mãos dos nazistas. A seguir, marcharam em direção a Berlim, que passou a ser bombardeada por anglo-americanos de um lado e por soviéticos do outro. Hitler exigiu então que todos os alemães entrassem na luta, Idosos, mulheres e até crianças receberam armas para lutar. Mas foi em vão, pois no dia 30 de abril de 1945, diante da derrota iminente, Hitler e sua esposa Eva Braun, com quem ele havia se casado 24 horas antes, acabaram se suicidando. Então, em 8 de maio de 1945, os alemães assinavam sua rendição incondicional. Era o fim da guerra na Europa.